A revelação do terceiro segredo de Fátima, uma mensagem divina de chamado urgente ao arrependimento hoje. Trago a vocês uma revelação que tocará seu coração e abrirá seus olhos para uma verdade poderosa e transformadora. O Papa Francisco revelou recentemente o terceiro segredo de Fátima, há muito guardado, um segredo que tem sido objeto de intensa especulação, segredo e controvérsia por décadas. Esta revelação tem o potencial de finalmente esclarecer este mistério e lançar uma nova luz sobre o futuro da humanidade, oferecendo tanto um aviso quanto um caminho a seguir na fé. Para entender completamente a gravidade desta revelação, precisamos primeiro fazer uma viagem de volta no tempo, para o ano de 1917, quando 3 jovens pastores portugueses, Lúcia Santos e seus primos Francisco e Jacinta Marto, testemunharam 6 aparições da Virgem Maria entre maio e outubro. Esses eventos extraordinários, agora conhecidos como as aparições de Nossa Senhora de Fátima, tornaram-se desde então uma pedra angular da tradição e espiritualidade católicas. Durante uma dessas aparições, em 13 de julho de 1917, a Virgem Maria compartilhou com as crianças uma série de visões e profecias que mais tarde seriam conhecidas como os 3 segredos de Fátima. Os 2 primeiros segredos foram revelados em 1941 e abordaram temas profundamente significativos: a realidade do inferno, a devastação da Primeira Guerra Mundial e a perseguição aos cristãos ao longo do século XX. Mas foi o terceiro segredo que permaneceu oculto por muitos anos, despertando especulações e curiosidades fervorosas em torno de seu conteúdo. A Igreja o manteve selado, e o mistério só se aprofundou com o tempo. Foi somente em 2000 que o Papa João Paulo II revelou parcialmente o conteúdo desse segredo, depois de ele ter sido mantido em segredo por tanto tempo. Este terceiro segredo, escrito por Lúcia Santos em 1944, era profundamente espiritual e profético, contendo uma mensagem que, embora velada em linguagem simbólica, fala dos profundos desafios que a Igreja e o mundo enfrentariam no futuro. Teólogos, incluindo o cardeal Joseph Ratzinger, que mais tarde se tornaria o Papa Bento XVI, se estudaram o segredo cuidadosamente. Ele reconheceu que o terceiro segredo não era sobre previsões vagas e místicas, mas sim sobre um chamado ao arrependimento e ao despertar espiritual. Ele também alertou que a mensagem contida no segredo não seria bem recebida por todos, pois destaca o sofrimento e as provações que a Igreja suportaria. No mundo moderno, a descrição de Lúcia do terceiro segredo é assustadora. Ela viu um anjo segurando uma espada flamejante, pronta para destruir a terra. Mas antes que a destruição pudesse acontecer, a luz brilhante da Virgem Maria interveio, extinguindo as chamas. O anjo, em uma voz cheia de urgência, gritou 3 vezes: arrependimento! Arrependimento! Arrependimento, sinalizando um poderoso chamado divino para que a humanidade retorne a Deus, busque perdão e abrace o arrependimento antes que seja tarde demais. Esta mensagem é tão relevante hoje quanto era em 1917. Em nosso mundo moderno, estamos testemunhando os próprios sinais do que a Virgem Maria alertou: declínio moral, perseguição à Igreja e o alarmante desrespeito à fé. O terceiro segredo de Fátima não é apenas uma profecia histórica, é um chamado urgente à ação, convocando cada crente a reconhecer os sinais dos tempos e responder com profundo e sincero arrependimento. O mundo está em uma encruzilhada, e esta mensagem é um convite divino para se preparar espiritualmente para as provações que virão. A decisão do Papa Francisco de revelar esta parte final do segredo ressalta a necessidade urgente de renovação e transformação espiritual na Igreja e nos corações de cada crente. Ela nos convoca a renovar nosso compromisso com a fé, a nos afastar do pecado e a abraçar completamente a misericórdia de Deus por meio do arrependimento sincero. Este momento na história não é meramente a conclusão de uma antiga profecia, é o início de um novo capítulo, onde a Igreja é chamada a se posicionar como um farol de esperança em um mundo escurecido pelo pecado e pela contenda. Então, eu os exorto a ouvir a mensagem de Fátima com corações e mentes abertas. Que esta revelação seja um lembrete de que Deus está nos chamando, urgente e amorosamente, para retornar a Ele. O aviso foi dado, mas não é tarde demais para voltar atrás. Ao atendermos ao chamado ao arrependimento, lembremo-nos de que a misericórdia de Deus é infinita e seu amor está sempre presente. Abrace a luz de Cristo, busque seu perdão e prepare-se e prepare suas famílias para os desafios que virão. A hora de agir é agora, antes que seja tarde demais.
Obrigado por fazer parte desta jornada comigo. Oro para que esta mensagem fortaleça sua fé e inspire você a compartilhá-la com os outros, para que juntos possamos construir um mundo mais forte e fiel sob a orientação de Deus. Que sua paz esteja sempre com você. Em uma visão que assombra e inspira, a imagem se desenrola diante de nós, padres, freiras, bispos e líderes religiosos, cada um escalando uma montanha íngreme e traiçoeira, aproximando-se de uma cruz enorme que se eleva acima deles. Eles se movem com reverência, mas a jornada é perigosa, simbolizando os profundos desafios espirituais e sacrifícios que eles suportarão. No cume, o Santo Padre, o Papa, caminha pela devastação de um mundo em ruínas, oferecendo orações pelas inúmeras almas espalhadas pela destruição. Ele representa a fé inabalável, enquanto se curva diante da grande cruz, um ato de humildade e devoção que leva ao seu trágico martírio, quando é assassinado por soldados, um ato final de sacrifício pela fé. Esta imagem inquietante fala profundamente da batalha espiritual que está por vir, uma alegoria para a perseguição e o sofrimento que afetarão a todos, líderes religiosos, leigos, bispos e padres, de todas as esferas da vida, independentemente do status socioeconômico. O martírio dessas almas simboliza o custo inevitável da fé em um mundo cada vez mais hostil à verdade e à justiça divinas. No centro desta visão está uma mensagem divina, da espada ardente, representando a justiça divina de Deus, permanece como um aviso de que o tempo do acerto de contas está próximo. No entanto, mesmo em meio a este julgamento feroz, há esperança. A luz brilhante da Virgem Maria rompe a escuridão, um símbolo da misericórdia divina, oferecendo um farol de esperança em meio às calamidades que se desenrolarão. A cruz, a espada e a luz ilustram a eterna luta entre o bem e o mal, a justiça e a misericórdia, as forças que definirão o futuro do mundo e as almas daqueles que vivem nele. Nesta visão, anjos, os mensageiros da vontade de Deus, extraem o sangue dos mártires, oferecendo-o como um sacrifício santificador. Esses anjos não são arautos da desgraça, mas sim símbolos de esperança e salvação, um lembrete de que o sofrimento dos fiéis nunca é em vão. Sua presença nos chama a lembrar que a vitória da fé sempre triunfará sobre as forças das trevas, não importa quão avassaladoras as forças do mal pareçam. Em maio de 1982, cerca de 40 anos após a visão original, a irmã Lúcia de Fátima, agora uma freira experiente, escreveu ao Papa João Paulo II, oferecendo insights cruciais sobre o significado mais profundo da visão. Ela revelou que a estátua de Nossa Senhora de Fátima, que havia sido uma fonte de tanta profecia e especulação, era em si um símbolo de advertência. A mensagem, ela explicou, era clara, e se o mundo não atender aos apelos privados por conversão, as consequências seriam catastróficas. Os erros da Rússia continuariam a se espalhar, levando a uma guerra ainda maior, perseguição da Igreja e sofrimento para o Santo Padre, seu próprio martírio retratado na visão. Para aqueles que escolhem acreditar, esta não é apenas uma história do passado, se é um chamado à ação. Os pecados do mundo não estão confinados à história, mas estão vivos no presente. Os avisos de Fátima não eram meramente sobre conflitos passados, eles são sobre o próprio futuro que estamos vivendo agora. Estamos testemunhando a erosão da fé e da moralidade, e a necessidade de renovação espiritual nunca foi tão urgente. Este é um momento em que somos convidados a olhar profundamente para nossas próprias almas, para abraçar o poder transformador da oração, penitência e arrependimento. As mensagens de Fátima nos apontam para o despertar espiritual, incitando-nos a retornar ao coração do Evangelho. A jornada da irmã Lúcia foi de humildade silenciosa, e é por meio de seus escritos que recebemos uma mensagem destinada a esta geração. Quando jovem, ela testemunhou revelações divinas, e em seus últimos anos, corajosamente revelou os segredos que lhe foram confiados. Sua história é um testamento do poder da fé, da importância da oração e da urgência da vigilância espiritual. Suas cartas, escritas de sua vida tranquila como freira, agora se tornaram os marcos espirituais para aqueles de nós que navegam em um mundo à beira da transformação. Hoje, ao enfrentarmos um mundo repleto de incertezas, caos e declínio espiritual, somos chamados a retornar à sabedoria de Fátima, a redescobrir o poder da oração diária e a nos alinharmos com o propósito divino de Deus. Nunca devemos perder de vista a esperança que a misericórdia de Deus oferece, mesmo nos momentos mais sombrios.
A história de Fátima, a mensagem do terceiro segredo e a visão da igreja sofredora são todos chamados ao arrependimento, à justiça e ao despertar espiritual. Vamos preparar nossos corações para as provações que estão por vir, mantendo firme a esperança de que a misericórdia de Deus nos levará à vitória. Por meio da oração, penitência e unidade na fé, podemos navegar pelos desafios que virão, sabendo que nossa confiança no amor eterno de Deus nos sustentará. Juntos, podemos nos elevar acima da escuridão e nos tornar a luz que o mundo precisa tão desesperadamente. A hora é agora, vamos responder ao chamado para a renovação espiritual com corações abertos e fé inabalável. Um momento de revelação, revelando o terceiro segredo de Fátima. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, sinto-me compelido a compartilhar com vocês uma revelação poderosa e transformadora sobre o terceiro segredo de Fátima. Chegou a hora de levantar o véu sobre este mistério, que esteve oculto por tanto tempo. Acredito que o Espírito Santo inspirou este momento, permitindo-nos refletir sobre a profunda mensagem que a Virgem Maria confiou à humanidade. Por décadas, este segredo foi envolto em mistério, deixando os fiéis em admiração e especulação. Agora, o Papa Francisco corajosamente escolheu revelar esta verdade tão esperada. Ao fazê-lo, ele abre novos caminhos para reflexão, oração e ação, iluminando o caminho a seguir para todos os crentes. A Igreja, em sua sabedoria, sempre entendeu que sem oração, penitência e uma firme dedicação aos caminhos de Deus, não podemos superar os imensos desafios que temos pela frente. Esta mensagem do terceiro segredo nos obriga a nos unir em nossa fé, buscando paz e orientação divina enquanto enfrentamos as lutas do nosso tempo. A história de Fátima sempre foi sobre mais do que apenas visões proféticas, é um lembrete da eterna batalha entre o bem e o mal, um conflito que molda o próprio tecido da história humana. O terceiro segredo serve como um poderoso chamado ao arrependimento, instando-nos a reconhecer a necessidade crítica de renovação espiritual nestes tempos turbulentos. A fé tem o poder de nos transformar, de nos oferecer esperança e de renovar nossos espíritos, mesmo diante da adversidade. O Papa Francisco, em sua recente revelação, deu um passo ousado para quebrar o silêncio em torno do terceiro segredo. Sua decisão de revelar o conteúdo deste mistério, depois de tantos anos de incerteza, convida todos nós a reconsiderar nossa compreensão do plano de Deus para a humanidade. Ele serve como um lembrete divino de que Deus é o autor supremo da história, e é nosso dever como seus filhos exercer nosso livre-arbítrio para moldar nosso futuro de acordo com sua vontade. O terceiro segredo destaca não apenas a luta contínua entre a luz e a escuridão, mas também enfatiza a importância do arrependimento e da transformação espiritual. A mensagem é clara, e para seguir em frente, devemos abraçar o caminho da conversão, retornando a Deus com corações cheios de humildade e devoção. Por meio da oração, penitência e dedicação aos seus caminhos sagrados, somos chamados a nos preparar para as provações vindouras, que testarão o próprio fundamento de nossa fé. O ato corajoso do Papa Francisco de revelar este segredo é um passo em direção à transparência e à verdade. É um momento de reflexão profunda sobre o papel da profecia e da fé na formação do nosso mundo. A sabedoria e o discernimento da Igreja nos guiam por esta jornada, oferecendo-nos as ferramentas de confiança e esperança diante da incerteza. A revelação promete fornecer novos insights sobre o destino do mundo, oferecendo luz onde havia escuridão e clareza onde havia confusão. Ao nos encontrarmos no limiar desta nova revelação, somos lembrados de que os desafios que enfrentamos não são meramente terrenos, mas de natureza espiritual. A batalha que estamos travando é da alma, e é somente por meio da fé em Deus, da confiança em sua misericórdia e do comprometimento com sua vontade que podemos emergir vitoriosos. O terceiro segredo de Fátima nos desafia a olhar para dentro, a examinar nossos corações e a nos comprometer novamente com o caminho da retidão. Estamos vivendo em um tempo de grande mudança e convulsão, mas não estamos sozinhos. A Virgem Maria continua a interceder em nosso favor, guiando-nos em direção à luz de Cristo. Sua mensagem é clara, o tempo do arrependimento é agora. Se desejamos encontrar paz e unidade neste mundo conturbado, devemos nos voltar para Deus de todo o coração e buscar sua misericórdia e orientação. Convido você a refletir sobre a profunda mensagem compartilhada nesta revelação e a se perguntar: como posso ser mais fiel? Como posso contribuir para a renovação espiritual do nosso mundo?
Vamos nos unir como uma comunidade de crentes, unidos em oração, penitência e devoção à vontade de Deus. Obrigado por se juntar a mim neste momento de revelação. Sua presença e participação são um testemunho de seu comprometimento em aprofundar sua fé e compreensão. Ao embarcarmos nesta jornada juntos, que a sabedoria compartilhada de nossa tradição cristã inspire e eleve a todos nós. Eu o encorajo a deixar seus pensamentos nos comentários abaixo. Vamos continuar esta conversa em oração e unidade. E lembre-se, para se manter atualizado sobre futuras revelações, clique na notificação do sino e inscreva-se em nosso canal. Juntos, vamos abraçar a luz de Cristo, que nos guia em tempos de incerteza e esperança. Que Deus abençoe a todos abundantemente, e que sua paz reine em seus corações.